O Viva Saúde já está de volta falando sobre dependência química com o psiquiatra Ricardo Henrique. Ricardo, qual a ação dos medicamentos em relação aos dependentes químicos? Realmente tem o efeito desejado? Os medicamentos psiquiátricos são uma das ferramentas que podem ser utilizadas no controle, né, do quadro, que podem colaborar no tratamento. Eu não posso dizer que a única maneira de tratar seja através de medicamentos, mas a gente tem que inserir os medicamentos em um conjunto que vai envolver, né, o cuidado, né, do psicólogo, que vai envolver toda essa equipe multiprofissional. Então é muito importante a gente contextualizar isso. Agora, o que acontece é que a gente tem os medicamentos que vão atuar especificamente no controle do consumo daquela substância. Existem medicamentos atualmente que estão bem estudados, exatamente, que conseguem fazer isso. Então, tem medicamentos que atuam especificamente, por exemplo, no controle do uso do álcool, outros que são específicos para o controle do uso da cocaína ou do crack, outros que são específicos, por exemplo, para o consumo do cigarro, né, de tabaco, o tabagismo. Ao mesmo tempo, a gente também muitas vezes vai ter que utilizar medicamentos para tratar aqueles transtornos psiquiátricos que estão associados. Então, por exemplo, alguém pode ter dependência de álcool e também ter depressão. E aí eu preciso tratar adequadamente aquela depressão, até porque se ela continua sintomática, se ela ainda apresenta os sintomas da depressão, vai ser mais difícil ela se libertar do consumo do álcool. Alguém, por exemplo, que está com depressão, pode exatamente buscar na bebida alcoólica uma tentativa de se livrar daquele sofrimento, né, que aquele quadro psiquiátrico provoca para ela. Ricardo, a gente sabe que os antidepressivos são bem utilizados no que diz respeito ao tratamento para dependentes. O uso abusivo desses antidepressivos podem trazer algum tipo de prejuízo à saúde? Eu falo não especificamente os antidepressivos, mas os medicamentos psiquiátricos como um todo, né? São remédios que, quando bem indicados, podem trazer um benefício muito grande para o tratamento de um dependente químico. Agora, são medicamentos que precisam ser prescritos por um médico, né? A pessoa não pode tomar à revelia, muitas vezes até porque o vizinho tomou e se deu bem, e aí eu vou tomar, né? Porque pode ser que de repente tenha servido para ele, mas que de repente não vá servir para você. Então, o adequado é isso, é buscar um médico, né, que possa realmente avaliar a necessidade do seu uso das medicações e prescrever aquilo que realmente for necessário. Sendo utilizado dessa forma, não vai trazer riscos para a saúde da pessoa. E um desses medicamentos não causam, nenhum deles pode causar, no caso, dependência também? Alguns, né? Aqueles que... Você está tratando uma dependência que, de repente, pode estar gerando uma outra dependência, só que dessa vez medicamentosa. O que é interessante é que a grande maioria dos medicamentos psiquiátricos não provocam dependência, né? Existe uma classe de medicamentos, que são aqueles que têm a tarja preta, né? Aí todo mundo conhece os remédios de tarja preta. São remédios que são capazes de provocar dependência, né? Agora, a grande questão é essa, é que se ele for prescrito, né, e for conduzido por um médico, ele vai exatamente estar tendo cuidado de saber qual o momento que aquele medicamento não mais pode ser utilizado, que ele deve ser exatamente substituído por outros que não provocam dependência, o que é diferente quando a pessoa muitas vezes fica tomando por conta própria, né? A sociedade trata de, vamos ser diretos, como um marginal, né? Como um criminoso. Como mudar isso? Acho que a melhor maneira de mudar isso, na verdade, é conscientizando as pessoas. Eu acho que abrir um tema como esse, um programa, né, na televisão, né, que esteja exatamente explicando sobre as características da dependência química, pode começar a fazer com que as pessoas revejam os seus conceitos e comecem a entender que muitos daqueles comportamentos que são vistos como mau caratismo, que são vistos como uma marginalidade, podem ser entendidos dentro do contexto da dependência química e ser tratados. Aquela pessoa receber uma ajuda especializada de um corpo de profissionais da saúde e que vão exatamente fazer com que aquela pessoa consiga ter uma mudança, né, no seu estilo de vida, consigam controlar o consumo daquela substância e, consequentemente, ter um comportamento diferente, né, daquilo que ele está apresentando durante o período da dependência química. Doutora, a gente ouve muito falar de pessoas que têm na família casos de álcool, como de outro tipo de droga, certo? O avô bebia, o pai bebe, o filho também está bebendo.
As drogas, no caso, o vício, dependência química, tem alguma predisposição genética, alguma herança genética envolvida nessa história? Sim, existe, Márcia, um elemento que a gente sempre diz o seguinte, que alguém desenvolve um problema em virtude de um consumo exagerado de uma determinada droga, um padrão de dependência química, por exatamente características da droga, né? Como a gente começou inclusive falando sobre isso, existem substâncias que têm um poder de dependência maior do que outras, né? Características do próprio indivíduo, então existem características de personalidade, existem aquelas pessoas que já têm, por exemplo, já têm quadros, transtornos mentais, as pessoas que têm doenças mentais, elas são mais predispostas a terem exatamente problemas de dependência química, e também aquelas pessoas que têm uma carga genética, né, que a gente vai ver exatamente através da hereditariedade. Então, pessoas que têm história na família realmente estão mais predispostas a terem um padrão de dependência química, né, quando pai, irmãos, outros familiares que também já tiveram esse problema. Inclusive, isso é um elemento que deixa a gente muito mais atento, né, para determinadas pessoas. Uma questão que é muito importante frisar é que antes mesmo da pessoa desenvolver um padrão de dependência química, ela já pode estar em risco pelo uso de uma determinada substância. Vou te dar um exemplo. A bebida alcoólica. A gente sabe que uma pessoa que tem uma dependência de álcool é aquela pessoa que vai consumir bebidas alcoólicas todos os dias, em grandes quantidades. Toda vez que ela para o consumo, ela vai ter a síndrome de abstinência, vai ter aqueles tremores, pode ter crises convulsivas. Esse é o padrão de dependência química do álcool. Mas aquelas pessoas que não têm esse padrão ainda desenvolvido, são aquelas pessoas, por exemplo, que fazem um consumo abusivo no fim de semana, né? Bebe socialmente. Elas acham muitas vezes que estão bebendo socialmente, mas elas bebem, por exemplo, uma vez a cada semana ou uma vez por mês, mas toda vez que bebe, né, leva queda, briga com as pessoas na rua, chega em casa, agride a esposa, agride os filhos, elas pegam o carro, dirigem e aí se envolvem em acidentes automobilísticos. Mesmo ela não tendo um padrão de dependência química, mas ela já faz um uso nocivo para a saúde dela, né? E inclusive está colocando em risco outras pessoas também. Então, essas pessoas que já têm um padrão como esse e que ainda têm uma história familiar, são pessoas que precisam estar muito bem amparadas e receber um tratamento o quanto antes, porque elas têm uma probabilidade muito grande de evoluírem para um padrão de dependência química. Ricardo, para encerrar, diante de tudo aquilo que a gente conversou até agora, existe realmente esperança para o dependente químico? Existe sim, Márcia. Quando a pessoa busca exatamente os meios, né, para realmente conseguir controlar o consumo, a gente sabe que a evolução, que o caminhar dessa pessoa vai ser muito mais tranquilo. Obviamente que a gente sabe que existem casos que são difíceis, né, que as pessoas muitas vezes até ficam cansadas porque tratam, né, buscam um suporte, às vezes tem recaída, mas a gente percebe nitidamente que aquelas que buscam tratamento, elas muitas vezes elas podem se livrar completamente do consumo daquela substância e se manter por muito tempo. Outras, às vezes, não vão conseguir tão rapidamente assim o controle total, mas a gente vê que nitidamente muda-se o padrão, né? É alguém que estava com a vida totalmente desorganizada e hoje em dia ela tem que lidar com uma recaída ou outra, né? Mas sua vida tá caminhando, né? Ela está conseguindo reorganizar, refazer vários aspectos de sua vida. Isso é muito bacana quando a gente vê esse processo, né, de evolução de alguém que busca, né, o nosso apoio enquanto profissionais de saúde, né? E o que eu te digo que é mais importante é exatamente a gente poder estar conscientizando as pessoas exatamente para essa questão de a gente atuar antes de a pessoa desenvolver realmente o padrão de dependência química. Como eu expliquei naquele caso do álcool, que a pessoa às vezes está bebendo só no fim de semana, está exagerando. Se a gente consegue dar um suporte a essa pessoa, se ela recebe uma atenção adequada nesse momento, a gente vai exatamente impedir que ela não entre no processo da dependência química e, consequentemente, ela não vai ter tantos danos à sua vida, né, que poderiam acontecer se ela não cuidasse disso, se ela não enxergasse realmente o problema que já está acontecendo na vida dela. Rapidamente, qual a importância da família para um dependente químico? A família é muito importante porque exatamente, muitas vezes, são as pessoas da família quem fazem o resgate do dependente químico, porque a droga, ela muitas vezes retira exatamente essa capacidade de discernimento.
que a pessoa poderia apresentar. Então ela vai entrando, ela vai consumindo cada vez mais e muitas vezes ela não percebe no buraco que ela está entrando. E é exatamente o papel de algum familiar mais atento, né, mais cuidadoso, que vai fazer exatamente o resgate, a reconquista daquela pessoa e vai conduzi-la para um tratamento. É quem vai muitas vezes motivar para que ela se mantenha esperançosa e que ela consiga ter bons resultados. Com certeza a família tem um papel primordial no tratamento. Ricardo, muito obrigada por sua participação aqui no Viva Saúde. Eu que agradeço, Márcia. O Viva Saúde vai para um pequeno intervalo, não saia daí, porque você vai ficar conhecendo um grupo de apoio que encoraja a família a lidar com os dependentes químicos. Não saia daí.